Uma coisa ficou clara desde o primeiro dia da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia é o azarão. Ela não pode igualar a grande vantagem numérica da Rússia, nem competir com os estoques quase infinitos de tanques, blindados e outros equipamentos do Kremlin. No entanto, a Ucrânia pode igualar ou até superar a Rússia em estratégia, e isso manteve Kiev nessa luta por tanto tempo. Os estrategistas militares e comandantes táticos da Ucrânia têm encontrado consistentemente maneiras de superar seus oponentes, que muitas vezes são teimosos e desperdiçam recursos. Uma das estratégias mais eficazes, atrair e desgastar, é usada diariamente em toda a linha de frente para criar armadilhas fatais para os esquadrões de assalto russos. Então hoje, vamos analisar mais de perto como isso funciona. Antes de entrarmos nos detalhes, precisamos entender o contexto. Em uma situação de invasão convencional, você tem um agressor, o invasor, e um defensor, o país que está sendo invadido. O defensor costuma criar pontos fortificados na fronteira de seu território, que o agressor tentará romper. Isso cria as conhecidas linhas de frente do conflito. Um lado se entrincheira e defende seu território até o último homem, enquanto o outro bombardeia e ataca, tentando romper as defesas e conquistar território gradualmente. A partir daí, é simplesmente uma questão de qual lado se sai melhor em manter a linha ou rompê-la. É assim que a guerra funciona há gerações, e é por isso que os movimentos da linha de frente e os ganhos e perdas territoriais sempre foram indicadores tão claros e úteis de como uma guerra está progredindo e de qual lado está vencendo ou perdendo. Os estrategistas ucranianos logo notaram que essa abordagem convencional e previsível não funcionaria para eles. Por quê? Porque eles estão enfrentando uma força muito maior e mais forte do que a deles. Se seguissem o manual clássico de se entrincheirar e defender cada centímetro, talvez atrasassem o avanço da Rússia, mas o resultado final seria o mesmo. Pela pura quantidade de soldados e táticas de força bruta, a Rússia acabaria desgastando as defesas da Ucrânia e rompendo suas linhas. Em resumo, seria apenas uma questão de tempo até que a Rússia conseguisse o que queria, tomando os territórios de Donetsk, Luhansk e outros, e até mesmo avançando para capturar Kiev e outras partes do país também. Para a Ucrânia, isso não é uma opção. Assim, seus comandantes precisaram defender o território e repelir ataques russos sem sacrificar soldados desnecessariamente. Eles perceberam que era muito mais inteligente, às vezes, ceder terreno temporariamente para preservar suas unidades e recursos e então contra-atacar no mesmo local para retomá-lo dos russos quando chegasse o momento certo. Esse pensamento, em resumo, formou a base da estratégia de atrair e sangrar. É um processo de 4 etapas e é implacavelmente eficiente. O primeiro passo é quando a Ucrânia arma sua armadilha e coloca sua isca, e esse é o ponto-chave de todo o processo. A ideia aqui é que os soldados ucranianos atraiam os grupos de assalto russos, que normalmente envolvem de 35 a 50 soldados a pé, para áreas específicas. Para isso, a Ucrânia aproveita ao máximo uma de suas maiores vantagens, o fato de estar lutando em seu próprio território. Usando o conhecimento da paisagem e do terreno, as unidades ucranianas identificam os melhores pontos para armar armadilhas. Depois, eles utilizam diversas ferramentas e técnicas, incluindo minas, obstáculos, arame, valas e concreto, para basicamente canalizar o inimigo para esses locais. Quando se deparam com esse tipo de obstáculo, os esquadrões russos têm algumas opções. Eles podem se dispersar e perder coesão ao buscar alternativas para contornar ou atravessar obstáculos, resultando em perda de tempo e baixas desnecessárias. Ou podem seguir o caminho aparentemente seguro até a localização do inimigo. Geralmente, eles escolhem esse caminho aparentemente seguro, e é nisso que a Ucrânia aposta. É aí que entra o segundo passo. Guerras assim punem tropas concentradas. Se a Ucrânia reunir muitos soldados num só local, a Rússia os eliminará com artilharia. A mesma lógica se aplica a veículos e outros recursos. Se muitos deles estiverem agrupados, fica fácil para os drones inimigos identificarem esses agrupamentos e destruí-los. Então, em vez de manter muitas tropas protegendo seus locais de armadilha, a Ucrânia geralmente deixa só pequenos esquadrões em cada um. Eles não estão lá para segurar a linha ou cavar trincheiras e resistir ao inimigo até o último suspiro. Em vez disso, o papel deles é simples. Ao verem os esquadrões de assalto russos entrando, disparam alguns tiros contra eles, incentivando ainda mais o inimigo a avançar para aquele ponto. Então, eles param um momento para avaliar a densidade da força opositora, antes de iniciar uma retirada pré-planejada para um local mais seguro, mais profundamente dentro do próprio território.
À primeira vista, pode parecer que as tropas ucranianas estão em pânico, assustadas e fugindo para salvar suas vidas. Mas não estão. Essa é justamente a impressão que querem dar ao inimigo. Eles querem que os russos se sintam arrogantes e confiantes o suficiente para avançar e começar suas próprias tentativas de tomar aquele local, completamente alheios ao fato de que estão marchando direto para uma armadilha mortal ucraniana. Novamente, na maioria das vezes, é exatamente isso que acontece. Porque os russos são previsíveis. O exército deles manteve táticas semelhantes durante toda a guerra, aprendendo pouco e insistindo em estratégias teimosas e de desperdício, que dificultaram avanços ou grandes vitórias por anos. Quando os esquadrões de assalto russos veem inimigos fugindo de um local defendido, aproveitam para conquistar território e ampliar a vantagem, avançando imediatamente. Mas a Ucrânia está sempre observando-os, pois as linhas de frente estão saturadas de drones de vigilância. Ambos os lados sempre têm olhos no céu, observando o campo de batalha, vasculhando os arredores, coletando e transmitindo informações valiosas para as tropas em terra. Esses drones monitoram os russos em avanço, enquanto as equipes informam as unidades locais sobre o tamanho do esquadrão de assalto e os tipos de armas e recursos adicionais, se houver, que estão usando. Essas informações são essenciais para a próxima etapa do plano. Passo 3. O contra-ataque. Assim que os russos entram e comemoram a aparente vitória, a Ucrânia aproveita para acionar sua armadilha e contra-atacar. De repente, eles despejam fogo sobre a equipe de assalto russa, atingindo-os com tudo o que tem. Isso inclui morteiros e artilharia de tubo, para atacar rápida e eficientemente as unidades russas, antes mesmo que elas tenham tempo de entender o que está acontecendo. Drones de ataque e munições vagantes podem eliminar remanescentes e destruir veículos que equipes de assalto usem para fugir. A posição deles, que parecia tão segura e protegida há poucos instantes, de repente se torna o lugar mais perigoso do mapa. E lembre-se, tudo isso foi previamente planejado pela Ucrânia, então eles já teriam artilharia, equipes de drones e outros sistemas ofensivos preparados, posicionados e prontos para disparar a qualquer momento. Como as tropas da Ucrânia estavam nesses locais minutos antes, elas sabem as coordenadas exatas. Eles conhecem o entorno, o relevo, o terreno, a geografia e as condições. Todas essas informações tornam extremamente fácil para eles bombardear esses locais com eficiência máxima, não deixando ninguém vivo para contar a história. As tropas ucranianas às vezes até montam zonas de morte secundárias, caso os russos tenham tempo e meios para tentar uma retirada. Devido às minas e obstáculos instalados pelas tropas ucranianas nos arredores, eles costumam prever as rotas dos russos e atacá-los, montando armadilhas extras, equipes de artilharia e munições vagantes próximas, prontas para manter o fogo contra russos em retirada e qualquer linha de reabastecimento ou reforço. Assim, mesmo que a equipe peça reforços pelo rádio, quaisquer caminhões ou tropas que tentem entrar ali serão eliminados tão facilmente quanto os demais. Novamente, os drones são vitais aqui. Eles fornecem a vigilância constante e o fluxo de informações que a Ucrânia precisa para planejar e executar esses ataques. Graças aos seus olhos no céu, as equipes ucranianas estão sempre cientes do que o inimigo está fazendo, e isso permite que elas também estejam sempre um passo à frente deles. E uma vez que as unidades russas foram eliminadas, a Ucrânia finaliza sua estratégia de atrair e desgastar com o quarto e último passo: retomar seu território. Com a ameaça eliminada, as mesmas tropas que recuaram do local da armadilha há poucos instantes estão livres para retornar, retomando a vigilância e se preparando para repetir o mesmo processo novamente, assim que o próximo ataque russo chegar. E aqui está a parte que a maioria dos observadores não percebe. Antes de explicarmos por que essa estratégia funciona, se quiser ver mais análises assim, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo detalhadamente toda semana. Agora, de volta à armadilha. Essa estratégia, de muitas maneiras, representa a grande diferença no pensamento tático entre os dois lados. Por um lado, há a Rússia, que tem um exército muito maior e tem conseguido recrutar cada vez mais soldados para substituir aqueles que perdeu na Ucrânia. Por isso, os comandantes do Kremlin mantêm táticas muito desperdiçadoras durante toda a guerra. Repetidamente, eles mostram disposição em enviar homens ao moedor de carne, cometendo os mesmos erros e esperando que a força bruta baste para atingir seus objetivos. Eles ignoram as mortes e ferimentos dos soldados e só se importam com ganhos territoriais, pois isso prova que estão vencendo a guerra.
Eles estão dispostos a sacrificar esquadrões por poucos metros de território inimigo. Por isso vemos tantos pequenos grupos de assalto, atacando posições ucranianas nas longas linhas de frente diariamente. A Ucrânia atua com uma mentalidade diferente, focada na preservação, decisões táticas inteligentes para salvar vidas, reduzir perdas e surpreender o inimigo. Sabendo que tem um exército muito menor, a Ucrânia não pode se dar ao luxo de simplesmente desperdiçar vidas. Seus comandantes também não querem tratar suas tropas como carne de canhão. Diferente da Rússia, eles não se preocupam em medir perdas, ganhos ou pequenas faixas de terra insignificantes. Eles priorizam minimizar suas baixas e aumentar as do inimigo. Por isso, táticas como atrair e sangrar são tão eficazes. Tudo nessa estratégia é feito para proteger os soldados ucranianos. Por exemplo, quando a Ucrânia realiza contra-ataques contra equipes de assalto russas, não depende de soldados armados com fuzis atacando posições inimigas. Eles utilizam projéteis de artilharia, drones e munições vagantes, armas capazes de causar grandes danos letais sem arriscar soldados. Quando as equipes ucranianas recuam, instintivamente se dispersam e ocupam várias posições estratégicas ao redor. Assim, mesmo que a Rússia faça ataques subsequentes, terá dificuldade em eliminar toda a equipe ucraniana, desperdiçando projéteis, tiros e recursos. Os comandantes ucranianos também usam ao máximo a vantagem de jogar em casa, aproveitando o terreno local para posicionar seu pessoal nos locais mais estratégicos e defensivos, onde tem o menor risco de serem flanqueados e eliminados. Eles ainda contam com cobertura constante de drones para monitorar o campo de batalha e coletar dados que orientam suas decisões. Tudo é inteligente, estratégico, planejado e cronometrado à perfeição, respaldado por dados frios e concretos e projetado para inclinar as chances a favor da Ucrânia o máximo possível. Em resumo, toda a estratégia de atrair e sangrar consiste em inverter o jogo, anular a vantagem numérica da Rússia e preservar as linhas defensivas da Ucrânia, sem sacrifícios desnecessários. Claro, não é um plano perfeito. Ele realmente tem seus riscos. Se a Ucrânia demorar para acionar suas armadilhas, a Rússia pode posicionar drones e artilharia em pontos estratégicos para apoiar o avanço das equipes de assalto no território ucraniano. Se isso ocorrer, a cobertura de drones da Ucrânia pode diminuir e, sem visão aérea, faltarão informações para coordenar ataques. É por isso que um plano como esse exige execução impecável e eficiência. A Ucrânia não pode se dar ao luxo de vacilar ou perder tempo. Cada parte do plano, desde a retirada tática até o contra-ataque, deve ser rápida e sem demora. Se suas equipes se posicionarem e contra-atacarem nos momentos certos, os russos nem conseguirão posicionar suas equipes de drones. Isso permite que mantenham um controle de armadilhas e zonas de extermínio ao redor para reutilização futura. O resultado dessa estratégia é o que temos visto repetidamente na guerra. Às vezes, as forças russas parecem romper as linhas defensivas ucranianas. Pode parecer que eles controlaram uma área importante ou estabeleceram uma posição para novos ataques no território inimigo. O lado russo comemora, com blogueiros militares nacionalistas dizendo que uma vitória esmagadora está mais próxima, enquanto o presidente Vladimir Putin recebe relatórios tendenciosos de comandantes bajuladores sobre conquistas importantes em regiões-chave. Então, dias ou até horas depois, surgem relatos de que a Ucrânia recuperou posições e avançou, retomando territórios que pareciam perdidos para sempre. Já vimos isso em Donetsk, em Luhansk, em Sumy, em Kharkiv e em outros lugares. Repetidas vezes, Moscou parece ter conseguido algum tipo de vantagem antes que Kiev rapidamente restabeleça o status quo. A principal diferença é que a Rússia perde muito mais pessoas e recursos que a Ucrânia em cada confronto. E nem está obtendo nenhum benefício dessa equação, já que grande parte do território que conquista é retomado logo em seguida. Com o tempo, isso está tendo um impacto terrível na máquina de guerra russa. Primeiro, está consumindo tropas em números extraordinários. Quando um esquadrão de assalto russo é derrotado, dezenas de soldados morrem ou ficam feridos, muitos sem poder lutar novamente. E no passado, a Rússia talvez conseguisse encontrar recrutas suficientes para compensar essas perdas. Mas isso está começando a se tornar uma perspectiva muito mais desafiadora atualmente. Muitas das pessoas que realmente estão dispostas a ir e lutar na Ucrânia já se voluntariaram ou foram suficientemente incentivadas a ir para lá. Os que ficaram para trás estão cada vez mais relutantes em se alistar,
mesmo com grandes ofertas dos recrutadores. Em segundo lugar, confrontos como esses estão, sem dúvida, abalando o moral da Rússia. Quando o esquadrão de assalto conquista uma vitória rápida, mas é destruído logo depois, isso reforça a ideia de que esses ataques são apenas missões suicidas. Mais soldados russos percebem que estão sendo enviados para a morte, o que os tornará menos propensos a seguir ordens com o tempo. Provavelmente veremos taxas crescentes de soldados desobedecendo ordens, fugindo das zonas de combate para salvar a própria vida, ou levantando a bandeira branca ao primeiro sinal de perigo. Isso vai dificultar ainda mais para a Rússia obter até pequenos avanços nas linhas de frente, quanto mais os grandes avanços necessários para continuar avançando e empurrar sua máquina de guerra mais fundo na Ucrânia. Com sua tática de armadilha mortal e desgaste, a Ucrânia tornou quase impossível o sucesso da Rússia. E o mundo deveria prestar atenção, pois a Ucrânia mostra que na era dos drones e táticas militares em evolução, a antiga doutrina de manter a linha a qualquer custo não vale mais. Na verdade, é um caminho sem volta ao desastre. Hoje, com drones oferecendo vigilância constante e inteligência contínua, as tropas da linha de frente devem ser mais móveis, táticas e prontas para ceder terreno temporariamente, a fim de contra-atacar de forma mais eficaz e recuperá-lo. Isso não é uma questão de retirada covarde ou pânico. Trata-se de uma estratégia econômica inteligente. É mais inteligente a longo prazo ceder um terreno sem importância por algumas horas e salvar dezenas de soldados do que deixá-los morrer defendendo um local que não vale tanto. Da próxima vez que ouvir que a Rússia ganhou terreno ou a Ucrânia perdeu posição, encare com cautela. Isso não significa necessariamente o mesmo que anos atrás. Aprenda mais sobre as táticas inteligentes da Ucrânia de aceitar perdas imediatas por ganhos futuros neste vídeo, que revela a verdade sobre a retirada tática de Kiev em Pokrovsk. Ou assista a este vídeo para descobrir os planos horríveis de Putin para 2 milhões do seu próprio povo. E por fim, lembre-se de se inscrever no The Military Show também, para mais análises, notícias de última hora e explicações militares que você não vai querer perder.